Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, versículo 25. Vamos meditar na palavra do Senhor. Não se distraia. Glória a Jesus. Quem está vivo, diga amém. Marcos 5, 25. Certa mulher, havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue. Havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Disseram-lhe os seus discípulos: tu vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E olhava em redor o Senhor Jesus para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante de Jesus e lhe disse toda a verdade. E Jesus lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Senhor, fala conosco, enche-nos de unção, em nome de Jesus. O Senhor quer falar conosco aqui neste texto, nessa passagem. Essa história está narrada em Mateus capítulo 9, em Marcos capítulo 5 e em Lucas capítulo 8. Os três evangelhos chamados de sinóticos narram o mesmo episódio. Mateus de forma muito resumida, Marcos o que se estendeu mais na história e Lucas contou com um pouco menos detalhes. Uma mulher que sofria de hemorragia contínua, constante, por 12 anos, que foi e tocou nas vestes do Senhor Jesus e o Senhor a curou. Diga glória a Jesus. Todos os milagres de Jesus têm, além do efeito prático de trazer cura, tem um efeito didático, pedagógico, de nos falar sobre as riquezas espirituais. Todas as coisas o nosso Deus faz com um propósito e um propósito eterno. Deus não visa apenas a resolução momentânea de problemas. O nosso Deus visa a eternidade. Jesus não quer apenas tirar a corda do teu pescoço, Ele quer te salvar. Diga glória a Jesus. Tem gente que vem na igreja só porque está desesperado por causa de um problema. Jesus não quer resolver só isso, Ele quer te resolver. Forma assim, Jesus quer te resolver. Diga glória a Jesus. Irmãos, diz Levítico 17:11 que a vida está no sangue. Esta mulher sofria de hemorragia contínua. Então ela estava com perda de vitalidade. Além do que, em Levítico 15:19 diz que mulheres neste estado eram cerimonialmente imundas. Então ela ficava privada do convívio familiar e social por causa deste problema. A situação dessa mulher tem similaridade, tem comparação com o pecado, que o pecado nos macula, nos perturba, nos tira da comunhão com Deus, e o pecado nos rouba a vida. O pecado é como se fosse uma rachadura no nosso ser, em que se esvai toda a vitalidade e toda a alegria. É impossível alguém estar feliz no pecado. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Mas João 8:34 diz: todo que comete pecado é escravo do pecado. Então é necessário ter uma intervenção sobrenatural de Deus, nos libertando. Colossenses 1:13, Ele vos tirou do império das trevas e vos transportou para o reino do Filho do seu amor. É necessário o Senhor Jesus quebrar as correntes. Isaías 61:1, o Senhor Jeová me ungiu para apregoar libertação aos cativos e abertura de prisão aos presos. João 8:36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Repita comigo: o Senhor quer nos libertar. Irmãos, este problema da mulher lhe impedia a comunhão, ela precisava se manter distante, não podia ter convívio social nem amizades profundas.
E este problema, obviamente, a deixava estéril, impossibilitada de conceber. Era um problema debilitante, alguém com hemorragia contínua, perda de sangue, perda de vida, perda de força vital, sempre com fraqueza. E este problema acabou ocasionando perda material, ela gastou tudo o que tinha. A medicina à época certamente não era grandemente desenvolvida, mas ainda hoje a medicina não tem cura para muita coisa. E ela acabou gastando tudo nos recursos médicos e não conseguiu solução. Então ela tinha apenas, não somente um fluxo sanguíneo, como aquilo acabou sendo um fluxo, né, financeiro, familiar, acabou destruindo toda a sua vida, acabou corroendo. Tudo isso, irmãos, tem a implicação espiritual. Diga glória a Jesus. Se há alguém aqui enfermo nessa noite, Jesus cura também. Ele é o nosso Deus vivo e verdadeiro, Ele está aqui. O cântico que foi cantado pelo Jean tem vários nomes de Deus, nomes hebraicos, só que aportuguesados, lógico, porque até o alfabeto hebraico é outro. E um dos nomes que estava escrito ali, até estava escrito um pouquinho errado, é Jeová Shammah. Está escrito em Ezequiel capítulo 48, que diz ali: o Senhor sempre está ali. Diga glória a Jesus. Então você pode pôr na sua casa: Jeová Shammah, o Senhor sempre está aqui. Diga glória a Deus. Nosso Deus é o Deus verdadeiro, Ele está aqui nesta noite. Mateus 28, 20: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Hebreus 13, 4: nunca te deixarei, jamais te desampararei. Diga glória a Deus. Irmãos, a situação dessa mulher fala de problemas de pecado, problemas de relacionamento. Irmãos, existem pessoas que têm problema de gênio, de temperamento. A pessoa é chata, ela sabe que é chata, mas não consegue deixar de ser chata. Mas em misericórdia, Jesus vai te libertar da tua chatice. Diga glória a Deus. Acontece muito em relacionamento conjugal. O marido perturba a mulher, vê que ela ficou perturbada, se arrepende de ter feito aquilo, mas passa 3 dias e faz de novo. Faça misericórdia. Isso é obra maligna, além do que? E o Senhor quer libertar também. Aqui o problema desta mulher com esta hemorragia fala de situações debilitantes e que fazem a vida escoar, que fazem com que a vida se perca. É como se a pessoa fosse um vaso rachado, e o Senhor Jesus quer reconstruir. Existem homens que são bons profissionais, mas têm vício. Então, o que adianta ser um bom profissional? O que ele junta, ele perde tudo por causa do vício. Jesus quer te curar, Jesus quer estancar este vício, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, o fato da mulher ter gastado tudo que tinha com os médicos simboliza pessoas que têm problema de caráter, de coração, de emoções, problemas espirituais, cuja vida não anda. Tudo que junta perde, tudo que junta perde. É exatamente a situação desta mulher. E Jesus quer estancar esta fase de perda na tua vida. Só que o fato da mulher ter gasto tudo que tinha com o médico significa pessoas que querem resolver esses assuntos com religiosidade, querem resolver com boas ações, querem resolver esses assuntos com entretenimento religioso, com programação de igreja. E só isso não basta. A mulher só foi curada na hora que ela tocou nas vestes do Senhor Jesus. João 4:24 diz que Deus é Espírito. Então nós precisamos tocar em Deus, Espírito, e só é possível isso quando nós estamos em Espírito, para termos contato com Deus e sermos curados. Diga glória a Jesus. Hoje nós não temos mais o Senhor Jesus materialmente, fisicamente aqui para tocarmos a sua vestimenta, mas a cura está em Jesus. Jesus ainda é a fonte eterna de tudo que você precisa.
Diga glória a Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Existem os paramédicos, os que não são médicos, mas eles fazem serviços assim, em redor dos médicos, né? E tem gente que quer resolver problemas sérios com os paraespirituais. Tem gente assim que faz um culto, faz um jantar, faz um evento, qualquer coisa. Isso não resolve. É necessário ter um contato profundo, espiritual com o Senhor Jesus, e a sua vida é transformada. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, diz ali em Lucas 19, a salvação entrou nesta casa, pois também este é filho de Abraão, diz Lucas 19:10. Quer dizer, a vida daquele homem foi transformada, porque ele teve um contato com Jesus. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a voz e abrir a porta, eu entrarei. Apocalipse 3:20. Jesus quer entrar na tua vida. Fala assim, Jesus quer entrar na tua vida. Irmãos, essa mulher teve muitos desapontamentos, assim como muitas pessoas hoje também têm. Essa mulher teve muitas tentativas frustradas, muitos também têm hoje. Irmãos, isso aqui pode ser também uma situação eclesiástica. A mulher, às vezes na Bíblia, significa uma igreja. Esta mulher com este fluxo sanguíneo ininterrupto, isso significa uma igreja que, além de estéril, infértil, é uma igreja que não consegue conter vida, mesmo que receba ministração da parte do Senhor, tudo isso esvai, tudo isso se perde. A pessoa sai ótima do culto no domingo, na segunda ela já está péssima. Você precisa ter uma cura, mas essa cura só vem através de um toque no Senhor Jesus. Pastor, eu não entendo muito o que essa coisa assim de ser espiritual. Então está na hora de começar a entender, meu filho, porque é a única solução da tua vida. Porque senão você vai esvair-se até morrer. Fazer misericórdia. Pastor, eu não consigo, assim, essas coisas assim muito profundas assim, eu não consigo pensar. Então está bom, está bem na hora de começar. Diga glória a Jesus, porque a tua superficialidade não vai te levar a coisa alguma, a lugar algum. Você precisa ter um toque poderoso no Senhor Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Essa mulher por 12 anos não saiu do lugar. Se saiu do lugar, foi para trás, foi piorando, porque diz que ela, além de não melhorar, o evangelista Lucas, que aliás era médico, ele disse que ela ia de mal a pior. Quer dizer, ela piorava com todos os tratamentos, as técnicas que não funcionavam. São problemas que se perpetuam, a vida passa e o problema continua. São problemas que causam constrangimento, problemas que causam vergonha. Essa situação da mulher lhe impedia qualquer tipo de relacionamento, de envolvimento. Irmãos, isso aqui fala de crentes que têm do que se envergonhar. 2 Timóteo 2,15 diz: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar. Mas tem muitos crentes que têm do que se envergonhar. Tem crente que tem problema de ira, tem ataques de vez em quando, fica nervoso e dá um chilique em casa, com a mulher, com os filhos, com todo mundo. E tem gente assim, que depois de dar o chilique fica assim, mais manso que um cordeiro. Fica aquela cara lavada, lambida, mas em misericórdia assim, mas não pede perdão. Aliás, é um horror quando a pessoa não tem o costume de pedir perdão. Tem marido que nunca pediu perdão para a mulher. Ele, depois de fazer o vexame, ele fica bonzinho, achando assim que o ficar bonzinho compensa o vexame que fez. Tem que pedir perdão. Sabe por que você não pede perdão? Porque você é um soberbo. Fala assim, soberbo. Tem que pedir perdão. Arranca pedaço, pedir perdão? Pergunta para você, arranca. Diga glória a Deus. Mas problema de ira. Tem gente que tem problema de carnalidade, dá show de carne de vez em quando. É crente assim, uma hora fala de Jesus. De vez em quando, só acontecer alguma coisa fora do normal, vai tendo uns tirico-tico. Fazem misericórdia. Depois se arrepende, depois fica com vergonha. Jesus quer libertar. E se não houver um toque em Jesus, esse problema se perpetua de 12, vai para 22, 32, 42, 52 anos. Você quer ficar para sempre assim?
Sim ou não? Eu quero Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, o problema é a pessoa tendo que se envergonhar. Tem gente que é crente que está aqui dentro, sentado bonitinho, e a cabeça ferve de pensamentos eróticos. E luta, e ora, e jejua, etc e tal, e o problema não resolve. Porque, meu amado, você precisa de algo mais do que você tem feito. Pastor, tem jejuado. Precisa algo mais. Tem que ser mais intenso, tem que ser mais profundo. Você está querendo tratar câncer com aspirina. Você está precisando de um remédio na veia. Diga glória a Jesus. Fala assim, viu? Irmãos, problemas que trazem constrangimento, trazem vergonha. A pessoa não tem coragem de agir abertamente. Tanto que a mulher foi furtivamente ao Senhor Jesus. Tem gente que está na igreja faz tanto tempo, é crente, mas ele não tem coragem de enfrentar o maligno, porque ele tem do que se envergonhar, e isso lhe tira a autoridade. Ele sempre está caindo em algum tipo de problema, então ele não consegue. A casa dele às vezes está um forféu tremendo. Fazem misericórdia. Daí alguém chega e diz, mas por que você não expulsa? Ele, não expulsa, sabe por quê? Porque tem alguma coisa lá que rouba a autoridade. A pessoa não vai dizer assim, sai diabo, porque depois você diz, depois ele vem para cima de mim, depois, o que eu faço? Mas sem misericórdia, precisa um toque profundo em Jesus. Irmãos, é possível ficar na igreja muito tempo, só enrolando, só embaçando. Fala assim, misericórdia. Tem que ter um toque profundo em Jesus. Irmãos, este problema da mulher hemorrágica fala de problemas internos. Não é assim um problema escandaloso, escrachado. O cara bebe 3 litros de vodka por dia. Não, esse é um problema interior, um problema que não se vê, mas é um problema que está ali e rouba a vida. E Jesus quer te devolver a vida em abundância. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Irmãos, este toque em Jesus. A mulher queria tocar na orla das vestes de Jesus, porque diz a palavra do Senhor em Números 15, 38, que na orla dos vestidos dos judeus tinha um cordão azul para lembrar a cada judeu, né, de guardar a palavra do Senhor. Jesus cumpria isto também. E Jesus, está escrito no Salmo 40 profético em relação a Jesus, a tua lei está dentro do meu coração. Diga glória a Jesus. Jesus encarnou a palavra de Deus. Irmãos, a questão da mulher tocar em Jesus era um toque diferente, tanto que a multidão toda estava comprimindo Jesus, e Jesus percebeu que alguém o tinha tocado de uma forma diferente. Quer dizer, existem maneiras de se chegar a Jesus. Tem gente que pode ficar comprimindo Jesus e não receber bênção nenhuma, de coisa nenhuma. Esta mulher, ela tocou no Senhor Jesus de uma forma diferente. Irmãos, o Senhor falou muito comigo nesta manhã. É necessário vir a Jesus com um propósito. Irmãos, nós não podemos vir no culto de domingo só porque é domingo. Nós temos que todos os domingos fazermos um propósito. Senhor, hoje eu vou ao culto porque eu quero receber do Senhor isto. Diga glória a Jesus. O Senhor falou muito comigo, irmãos. Vir ao culto só porque é domingo, tem alguma coisa muito esquisita nisso. Irmãos, o Senhor abençoa as coisas quando elas são propositais. Muitos comprimiam Jesus e não recebiam nada. Essa mulher recebeu porque ela tocou Jesus de propósito, de caso pensado. Era isto que ela queria fazer. Diga glória a Jesus. Antes de vir no culto quarta-feira, tem muitos que já fazem o propósito de 7 semanas. Então, o culto de domingo, antes de vir no culto de domingo, Senhor, eu vou ao culto hoje porque eu quero receber isto do Senhor. Tiago 4,4, nada tendes porque não pedis. Aliás, esse versículo 3. Diga glória a Jesus. Pedir ao Senhor. Diga glória a Jesus.
Irmãos, e esse toque em Jesus, Jesus é a palavra encarnada de Deus, por isso que Jesus é chamado de o Verbo de Deus. Ouça isso e compreenda. A maior operação de Deus, a operação mais profunda de Deus é quando ela acontece no meio da congregação. Porque Jesus estava cercado de gente, era ali a congregação de Israel. A mulher foi curada no meio do povo. Hoje o povo de Deus não é mais a congregação de Israel, hoje o povo de Deus é a igreja. Então essas operações grandiosas do Senhor acontecem na igreja, mas quando a igreja está em espírito, todos os meus espíritos, assim, numa operação profunda do Senhor, daí o Senhor opera maravilhas. Diga glória a Jesus. Irmãos, nós não podemos assim deixar com que as coisas fiquem banais. Agora é o louvor, vamos cantar, ver a transparência ali. Pois é, a criança está na frente, dá um tchauzinho, que benção, a outra criança correndo, pois é, assim, nossa, assim, e o culto rolando. Fala assim, misericórdia. Sabe quando você vai receber um milagre assim, meu filho? Nunca. Tem que estar intensamente em espírito para receber do Senhor. Diga glória a Jesus. Irmãos, e a frase que eu estava falando, eu vou continuar. A maior operação de Deus ocorre no meio da congregação do povo, e ocorre sempre vinculada à palavra de Deus. A mulher tocando em Jesus era tocando na palavra encarnada de Deus. Existem muitas operações assim, místicas, esquisitas por aí, em que a pessoa tem manifestações exteriores assim, e sapateia e faz, etc. Mas assim, no frigir dos ovos, o que aconteceu mesmo, além do sapateado? Nada. Não é isso, irmãos. A operação mais profunda do Senhor é relacionada à palavra de Deus. Diga glória a Jesus. Quando Jesus mencionou, quando o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, mencionou os dons do Espírito Santo, 1 Coríntios 12, quais foram os primeiros que ele disse? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de Espírito. O primeiro que ele disse foi dons relacionados à palavra de Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, esses dias atrás, eu estava precisando muito de uma resposta de Deus. Meu coração clamava muito por uma palavra do Senhor. E eu precisava buscar em algum lugar. Eu não fui em nenhuma dessas igrejas assim, sensacionalistas, espetaculares, em lugar assim, sou sincero em dizer que eu não me sinto bem. Tem gente que pode até ser abençoado ali, mas eu não consigo. O pastor que pregou no dia que eu fui ungido pastor, no dia 25 de março de 1994, diga glória a Jesus, vai fazer 10 anos, Jesus, fala assim, Jesus. Ele está aqui em Curitiba até hoje, pastor de uma igreja, e ele dirige um culto às 3h da tarde na terça-feira. Irmãos, eu fiz um propósito de alguns dias de oração com Deus, e eu fui trabalhar mais cedo para poder dar uma fugidinha do serviço e ir lá, e depois compensei o horário no final do dia, e eu fui até lá. Mas eu orei alguns dias dizendo assim, Senhor, eu vou lá naquele lugar. É uma igreja assim que está longe de ser sensacionalista, mas este pastor prega, e o Senhor o usa de uma forma muito profunda, que ele profetiza, mas não da forma como nós estamos acostumados, assim, chega alguém, põe a mão na cabeça e começa a profetizar. Ele, pregando, ele profetiza, durante a pregação. Irmãos, eu tenho certeza que esta é a forma do Senhor agir mais profundamente, porque é uma operação ligada à palavra de Deus, porque ela atinge a nossa mente, o nosso espírito e o nosso corpo. Diga glória a Jesus, porque atinge os nossos ouvidos físicos, atinge a nossa mente que compreende a palavra de Deus, e atinge o nosso espírito, porque é uma operação diretamente do Espírito Santo de Deus. E eu fui naquele lugar, não avisei nada, a última vez que eu vi esse pastor já fazia uns 3 anos. Fui,
Cheguei bem atrasado, porque não podia ficar em toda a programação. Cheguei bem atrasado. Sentei lá no fundo da igreja e eu pedindo ao Senhor, sem falar nada para ninguém. E eu fui com um propósito. Eu falei: Senhor, eu preciso ouvir esta resposta. E fui. Irmãos, eu sentei. O pastor começou, logo já deram a palavra para o pastor, ele começou a pregar. A hora que ele abriu o texto para pregar, o Senhor já começou a falar. Irmãos, eu fiquei muito atento em toda aquela pregação, e havia momentos que eu percebia claramente que era o Espírito Santo de Deus usando profeticamente aquele homem para falar comigo, até que no meio da pregação, irmãos, exatamente a frase que eu pedi ao Senhor, que é uma frase bem incomum, eu perguntei: Senhor, eu quero que o Senhor me responda isto. Ele falou exatamente com as palavras que eu tinha pedido. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, é necessário ir com um propósito. Eu fui lá de propósito para ouvir aquilo. Irmãos, e outra coisa, diga glória a Jesus. É necessário estar completamente atento, porque o Senhor poderia usar a boca daquele profeta para falar comigo durante toda a pregação. Eu não sabia qual momento, tinha que ficar atento, esperando. E outra coisa, irmãos, quando Deus fala, não é apenas uma palavra que aumenta o nosso conhecimento. Deus fala e faz. Diga glória a Jesus. Quando Ele fala, Ele já fez. Quando Ele fala, aquela palavra não apenas entrou no ouvido, ela já transformou, ela já operou. Isaías 55, a palavra que sai da minha boca não volta vazia, antes produz o efeito para qual é enviada. Dê uma salva de palmas novamente ao Senhor. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Irmãos, essa mulher tocou em Jesus. E nós precisamos tocar também. Irmãos, nós precisamos ser uma igreja mais profunda, uma igreja mais intensa. Diga glória a Jesus. Irmãos, eu sou crente desde que nasci. Meus pais já eram crentes, nunca me desviei. Já servi o Senhor em outras igrejas, conheço em bastante igrejas. Irmãos, assim, falando... sem conotação alguma de querer criticar nem nada, mas falando assim para os irmãos entenderem o que eu estou querendo dizer. Eu já fui em muitas igrejas que eu vi eles fazendo coisas assim, que, para assim falar o português claro, eu achei brega. E não vi nada de espiritual naquilo, e não me acrescentou nada de coisa nenhuma. Então, tem todo um povo sentado na frente de um púlpito para receber alguma coisa, e nós não podemos ficar entretendo o povo com coisas que não vai levar ninguém a coisa alguma. Nós precisamos ser mais profundos. Diga glória a Jesus. A gente não vem aqui só para sentar, está ali o Marcão tocando contrabaixo, ou é o Igor, ou o Luiz tocando bateria, pois quem será que é hoje? Pois o que será que eles vão cantar? Assim, vai sentando. Não. Fala assim, não. O tempo de uma igreja é muito precioso para nos perdermos com isto. Irmãos, já tem que chegar no culto. Irmãos, o dia que eu fui lá, que eu precisava dessa resposta de Deus, eu não saí do Espírito um instante sequer, porque eu precisava ouvir. Senhor amado, fala comigo, meu Deus, fala. Senhor, e que eu consiga compreender, e que esta palavra me liberte em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Tem que estar em sintonia, Senhor, eu preciso ouvir. Quando o Senhor vai falar, pode ser com alguém cantando que o Senhor fale. Irmãos, e quando Deus opera, diz ali em Atos 2 que no dia de Pentecostes veio o som de um vento impetuoso e veemente. Não era um vento, era o som. Irmãos, e quando Deus opera, parece que muda até a acústica, muda até o som. O Senhor operou assim muitas vezes com o coral, mudou até o som das nossas taquaras. Diga glória a Jesus. Fala assim, Deus é bom. O som, irmãos, muda. Quando o Senhor vai falar, a pessoa pode estar cantando, de repente aquilo muda, aquilo fica com uma sintonia celestial. Diga glória a Jesus. Já sai dessa esfera e entra naquela esfera.
e Deus falando. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Necanta lava suda rádio conta ripa rádio da hari harias. Necanta lava suda rádio conta rida hari canso da harias. E de canso da rádio da lava suda harias suda harias tem. Sudi canto ripa rádio conta da harias. Nela barra de canta rida harias tem, Senhor eterno. Teu nome é como mel que escorre dos meus lábios. Teu Espírito é como água, refrigera a minha alma. Tua palavra é a lâmpada para os meus pés. E eu te amo, eu te amo, Jesus. Santo e ungido de Deus, Jesus. Na barra de canta na rádio conta lava suda rádio conta da harias. Na barra de canta lava suda rádio conta da harias. Na barra de canta da harias. Na barra de canta lá da harias. Na da harias canso da rádio conta riba da harias. Glória, glória, eu quero tocar em ti, Senhor, em tuas vestes, em teu Espírito. Eu quero tocar e a virtude de ti sairá, e a virtude de Jesus é o Espírito Santo de Deus, a virtude de Jesus. Eu quero tocar em ti, eu quero tocar, Senhor. Opera em mim, opera em nós. Feche os teus olhos e cante dizendo assim: me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Me leva a ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva, Senhor, me leva onde eu possa ouvir tua voz. Aos teus pés. Louvado seja o Senhor. Pai amado, nós queremos ser mais profundos, mais intensos, e queremos ver operações maiores do Senhor, em nome de Jesus.